Bom dia, gente querida. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com vocês e participar desse evento tão importante da história da nossa família salvatoriana. Gostaria de iniciar a minha fala recordando aqui uma parábola de Jesus, em que diz que um homem estava buscando um grande tesouro. E depois de muito procurar, ele cavando, encontrou esse tesouro. Então ele foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno. Vocês já imaginaram a família que era a dona do terreno e não sabia que estava em cima de um tesouro? Mas o que estavam fazendo? Estavam ocupados com o quê? Estavam vendo bobagem na televisão? Distraídos com o quê? Existe um poeta argentino chamado Facundo Cabral. E ele tem um belo poema, onde ele repete nesse poema esta frase: não estás deprimido, estás distraído. Facundo Cabral diz que existe tanta beleza no mundo, tanta coisa bonita, mas nós não vemos. Estamos distraídos com picuinhas, com pequenas coisas, com nossas coisas, e não vemos aquilo que acontece ao nosso redor. Não estás deprimido, estás distraído. Isso me faz pensar que a família salvatoriana tem um grande tesouro, mas está distraída. Eu tive o privilégio de visitar quase 100% das obras salvatorianas no mundo. Estive em muitos países, conheci tanta gente bonita, tanta gente maravilhosa, salvatorianos e salvatorianas. Mas tenho a impressão de que mais da metade dos salvatorianos e salvatorianas no mundo estão distraídos do núcleo do carisma salvatoriano. Existem obras grandes que foram se moldando com o tempo, obras imensas, mas pouco carisma. Se renova, se reconstrói, se modernizam, mas com pouco discernimento. E é sobre isso que me faz pensar nessa distração. O Papa Francisco disse que essa distração se chama a cultura do bem-estar, onde nós, pouco a pouco, vamos nos acomodando a uma zona de conforto. E essa cultura do bem-estar vai nos anestesiando, nos faz preguiçosos, pouco criativos. Sempre se fez assim. O que vai querer? Nós temos tanta coisa para fazer, esse ano vai assim mesmo, tá? Vamos tocar assim, né? Não, deixa assim. E assim vamos levando todas as coisas. É o espírito do mundo que toma conta de nós. E isso faz brotar em mim algumas perguntas que eu já levo dentro de mim há muito tempo. Somos
capazes nos tempos atuais de redescobrir atitudes novas que expressem o vigor, o dinamismo apostólico do Padre Francisco Maria da Cruz Jordan? Repito. Somos capazes, nos tempos atuais, de redescobrir atitudes novas que expressem o vigor, o dinamismo apostólico do Padre Francisco Jordan? Que precisam fazer os salvatorianos e as salvatorianas para comunicar com mais criatividade o núcleo do seu carisma apostólico? É possível mobilizar todas as forças da família salvatoriana em vista de uma profunda revitalização apostólica? Sim ou não? Eu penso que responder com sabedoria essas perguntas é a chave que nós precisamos para uma transformação no coração da família salvatoriana. E nós fazemos isso nos próximos anos, ou será frustração permanente? O que eu quero hoje aqui com essa minha colocação é uma coisa bem simples. Quero falar de 3 pontos. Quero falar sobre a visão apostólica do Padre Francisco Jordan. Quero aprofundar um pouco o núcleo identitário do nosso carisma. E quero apresentar ao final algumas perspectivas de transformação. Tá claro? Sim? Então tá. Se durante a minha fala, algum de vocês tiver um soninho aí, tiver cansado, tiver vontade de dormir, não tenha peso de consciência. Pode tirar uma soneca aí, tá? Sem problema. Vamos então ao primeiro ponto. A visão apostólica do Padre Francisco Jordan. Existem 2 maneiras da gente retornar àquela chama inspiradora do Padre Jordan. Uma é mais fácil e a outra é um pouco mais desafiadora. Essas 2 maneiras são essas. Uma chamo de autodefesa. Se trata da gente voltar a falar da visão apostólica do Padre Jordan, voltando aos acontecimentos das origens da nossa história, da nossa missão, do nosso carisma. Se trata de voltar àquelas fontes para repeti-las hoje. Então, nós vamos nos preocupar exatamente em ser precisos. O que disseram, o que fizeram. Então se trata muitas vezes de repetir as coisas que o fundador disse. Se repete, né? As grandes obras florescem à sombra da cruz. Dizia o Padre Jordan. Não é? Se trata muitas vezes de voltar lá para vestir as mesmas vestimentas do Padre Jordan, para ser igual a ele. Se trata de voltar lá para ver que meios o Padre Jordan usou. Ele usou uma revestinha para dar catequese. Então eu também vou fazer uma revestinha para a catequese. Entendem? Isso se trata de repetir exatamente o que se fez no passado. Então, quando se pensa assim, não é que os tempos mudaram. Não é que os tempos de hoje são diferentes do tempo do Padre Jordan. É nós que nos perdemos pelo caminho e agora temos que voltar lá, recuperar o fio da meada e repetir aquilo que deu certo no tempo do Padre Jordan.
Pois bem, existe uma outra maneira também de voltar às fontes, de voltar às origens. Não para repetir, mas para buscar o espírito, a alma, a intencionalidade que tinha o fundador e os primeiros salvatorianos e salvatorianas. Para que tenhamos em nós esse espírito, essa intencionalidade. Então, se trata de um esforço, não de repetir, mas de atualizar. Um exemplo muito bom disso é a regra do apostolado. Né? O padre Jordan, depois de um tempo, ele sentiu necessidade de escrever uma regra para aqueles que iriam viver o seu carisma. E ele escreveu uma página, que se chama A Regra do Apostolado. Então o padre Jordan se retirou, ele foi na Suíça, ele foi num mosteiro ali, beneditino, para ficar uma semana ali e escrever essa regra. E ele escreveu. E ele mesmo conta, que quando ele terminou de escrever, ao reler aquele texto, ele chorou. Ele chorou porque ele sentiu que aquele era um texto inspirado. O interessante dessa regra do apostolado é que, nesse texto, o padre Jordan não cita nenhum apostolado. Ele não fala de colégio, ele não fala de paróquia, ele não fala de revista, nada. Mas ele fala do Espírito. Do Espírito, como um salvatoriano, como uma salvatoriana, deve fazer o seu apostolado. Pois bem, acho que vocês já entenderam por onde é que eu vou. Quero falar sobre a visão apostólica do padre Jordan desta maneira, tentando reler, reinterpretar o seu espírito. Para esse primeiro ponto da visão apostólica, quero destacar aqui 4 elementos. A Bíblia, os sinais dos tempos, a vocação e a eclesialidade. O primeiro ponto, a Bíblia. A visão apostólica do padre Jordan nasceu da Bíblia. O carisma salvatoriano nasceu da palavra de Deus. Que fique claro isso desde o início. O carisma salvatoriano nasceu da palavra de Deus. Não é fruto de um planejamento estratégico do fundador, que analisou a realidade, depois fez prioridades, depois estratégias. Não. Mas é uma experiência do Espírito, em que Padre Jordan busca na palavra de Deus dar respostas às necessidades daquele tempo. O Padre Jordan busca na palavra de Deus dar respostas às necessidades daquele tempo. E isso também não foi algo de um momento. Assim, eram as 10h15 da manhã, ele abriu a janela e veio um vento. E ele, uau, eu preciso fazer isso. Não. Nem ele estava caminhando no parque e de repente ele escutou vozes e vozes e vozes. Não, também não foi. Mas foi uma coisa que foi crescendo dentro da sua história, da sua vida. Se a gente lê o diário espiritual com atenção, nós vamos ver como o Espírito de Deus vai trabalhando na vida do Padre Jordan. E como ele vai discernindo e descobrindo pouco a pouco o que é que Deus quer da sua vida. E como ele mesmo vai se deixando moldar pelo Espírito. Pelo Espírito. O Padre Jordan era um homem profundamente bíblico. O padre Peter van Meel, que é um belga, salvatoriano, que mora na Áustria,
eu considero um dos que mais conhecem e mais estuda o carisma salvatoriano, ele diz claramente, a Bíblia era o segundo idioma do Padre Jordan. Depois do alemão, era a língua que ele falava melhor, viu? Ou seja, era um homem profundamente bíblico. Para mim, existem dois textos, que são essenciais, fundamentais, piramidais, se pode dizer, para o Padre Jordan. Um deles é João 17:3. Nesse texto, que é um texto que tem um conteúdo missionário, o Padre Jordan descobriu aquilo que era o mais importante naquele momento da história, que ontem a irmã do Selene falou um pouquinho de como era aquele contexto. Ele descobriu que naquele contexto não tinha nada de mais importante, de mais decisivo, do que conhecer o Deus vivo e verdadeiro, através das palavras e das ações de Jesus. Uma resposta naquele momento da igreja, da história, sentia ele que o Espírito o impulsava, a fazer com que as pessoas tivessem uma experiência com o Deus vivo e verdadeiro. E quando ele se deu conta disso, o Padre Jordan buscou todos os meios, todos os modos e meios para implementar aquela inspiração. O Padre Pancrácio Pfeiffer, que foi o primeiro sucessor do Padre Francisco Jordan, disse que, desde os inícios, a grande tarefa da obra salvatoriana foi o quê? Tornar conhecido o Divino Salvador, tornar conhecido Jesus Cristo, porque nós só conhecemos o Deus vivo e verdadeiro em Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré quem nos faz conhecer, nos faz próximos, nos faz filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro. Então, você vai me dizer, mas então, qual é o núcleo, o coração do carisma salvatoriano? Então, para mim, o coração do carisma salvatoriano, por incrível que pareça, que a gente pode dizer de muitas maneiras, eu encontrei uma frase nesse documento da CNBB, que para mim traduz exatamente o coração do carisma salvatoriano. E a frase é essa: ajudar as pessoas a conhecer a Jesus Cristo, fascinar-se por Ele e optar por segui-lo. É isso que um salvatoriano, uma salvatoriana deve fazer. Agora, atenção, tem dois verbos aqui que eu quero comentar. Um é ajudar e o outro é conhecer. Conhecer vou falar depois. Ajudar. A palavra ajudar é o coração que moveu a vida e o apostolado de Santo Inácio de Loyola. Sabe quem foi Santo Inácio de Loyola? Foi o fundador dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola tinha essa palavra como coração do seu apostolado. Porque para Santo Inácio de Loyola, ajudar é diferente de fazer. Fazer Jesus conhecido e amado. Tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Então, eu tornei Jesus Cristo conhecido e amado. Eu fiz.
Eu fiz. Ajudar tem outro sentido. Né? Eu ajudei. Eu participei. Né? Tem uma espiritualidade ativa aqui. Né? Então, o que os salvatorianos, as salvatorianas fazem? Eles ajudam. Não são os protagonistas, não são os únicos, não, viu? Tem tanta gente que faz. Mas nós ajudamos nisso. Né? Então tá. Então quero terminar esse primeiro elemento da Bíblia dizendo o seguinte. Que a pessoa do Padre Francisco Jordan e esse carisma que ele nos deixou, né? A pessoa do Padre Jordan e o carisma que ele nos passou é um único e mesmo dom. Um dom que nos dá vida, que nos agrega e que nos envia em missão. Bíblia, vamos ao segundo ponto. Sinais dos tempos. O carisma salvatoriano não é uma relíquia. O carisma salvatoriano não é uma relíquia que você define, coloca dentro de uma redoma de vidro e vou passando no meio de vocês e vocês vão fazendo assim, vão se inclinando e vão beijando. O carisma salvatoriano não é isso. O carisma salvatoriano não é repetição do passado. Por isso, cada geração, ontem a Dulcilene falou das diferentes gerações, cada geração é chamada a redescobrir e atualizar o carisma. Sabe por quê? Porque o carisma, disse o Papa Francisco, não é peça de museu. O carisma não é algo estático, rígido. Né? O Papa disse, o carisma são rios de água viva, que escorrem no terreno da história, diz ele. É uma fonte. Por isso, cada geração precisa se perguntar, como é que nós vamos viver o carisma salvatoriano nos dias de hoje? O que é que Deus está nos pedindo hoje? Como é que nós podemos viver o espírito do fundador e dos seus primeiros seguidores e seguidoras hoje? Você diz assim, sim, mas foi usado tantos meios, no passado aqui nós também fomos em tantos lugares, certo? Graças a Deus. Mas isso não esgota a fonte do carisma. O carisma é muito mais rico, tem muito mais riqueza, se pode muito, muito mais. Por isso, é um pecado quando a gente se acomoda. É um pecado quando a gente fica sossegado no mesmo lugar. Quando a gente não quer deixar isso. Ai, por quê? Por quê? Se não responde mais ao carisma, por que não? O carisma é vida, é espírito, é fogo. Nesses sentidos, meus irmãos e minhas irmãs, o Padre Jordan não está lá no passado, ele está lá na frente. O Padre Jordan está lá na frente, no futuro. E ele está dizendo, moçada, vamos! Vamos atualizar esse carisma. Vamos, coloquem em ação o Espírito. Ele está nos chamando. Porque o Padre Jordan não era nada um homem de escritório, viu? Nada, para nada. Não tinha escritório. Não descanseis até que não sei o quê. Não descanseis não sei o quê. Hoje de manhã eu escutei isso na oração. Esse é alguém que nos chama. É alguém que está nos convocando. Bíblia, sinais dos tempos,
e vocação. Na visão apostólica do Padre Jordan, todas as pessoas são chamadas ao apostolado. Atenção à palavra chamado. Ser salvatoriano é uma vocação. Isso é importante que se fique claro para todo mundo, viu? É uma vocação. Ah, que legal esse grupo de salvatoriano. Eu também quero ser. Como é que faz aí? Veste essa camiseta. E tá bom, então eu sou do grupo. Tá bom, pode começar assim. Mas precisa um pouco mais. Precisa um pouco mais. E a vocação não é assim, eu quero ser e eu vou ser. Precisa se sentir chamado e precisa responder esse chamado não para mim, para alguém maior. Então, ser apóstolo, né, que era o que o Padre Jordan convocava a todos, né, é uma vocação. E eu não entendo, é verdade que eu não entendo e sofro às vezes, porque vejo que existe. Salvatorianos e salvatorianas sem apostolado, sem uma ação, sem uma missão. Não significa fazer uma coisa, mas alguém que ajuda, que contribui. Não basta, portanto, estudar, né, as obras, porque eu já li 3 livros sobre o Padre Jordan, já li o Diário Espiritual. Tá bom, já ajuda, é importante, mas não basta. É preciso fazer um caminho formativo, um caminho espiritual, porque é uma vocação. E a gente vai, no decorrer dos tempos, no decorrer da história, sendo confirmados naquela vocação de ser apóstolos, de fazer o que o Padre Jordan fazia e que atraía tantas pessoas. Então, é importante a gente ter sempre alguém ao nosso lado. Alguém que está vivendo esse carisma há mais tempo, que nos acompanhe, que nos ajude a caminhar. Não esqueçam, ser salvatoriano é uma vocação. Bíblia, Sinais dos Tempos, vocação, eclesialidade ou igreja. Quando nós falamos da visão apostólica do Padre Jordan com relação à igreja, o carisma possui 2 linhas complementares. Uma é interna e a outra é externa. Internamente aqui, nós somos igreja. Nós aqui somos a igreja. Nós aqui não somos um partido político, nós aqui não somos um sindicato. Nós não somos uma ONG. Nós somos igreja. Somos um corpo apostólico. E esse é um aspecto fundamental. Que nós vivemos a vocação salvatoriana em igualdade e complementariedade, diz a Charter, a Carta Apostólica. Não é? Porém, nenhum ramo da família salvatoriana pode explicar a si mesmo sem se referir aos demais. Então, os religiosos, os padres, os irmãos podem dizer assim, porque o nosso carisma é salvatoriano, porque nós fazemos isso, porque nós... E aí eles devem complementar e dizer, mas também fazemos com as religiosas e com o laicado. Agora sim. Sim? E os leigos, as leigas também podem dizer, porque o nosso carisma é salvatoriano, nós salvatorianos... Tudo bem, tudo certo. Porém, fazemos isso
com os religiosos e as religiosas. Entende? Então existe entre nós, internamente, um parentesco espiritual, identitário. Um compromisso apostólico comum de igreja, de ser igreja. E existe uma outra vertente, que é externa, né? Nós somos a família salvatoriana na igreja, com a igreja e como igreja. A família salvatoriana não existe para ela mesma. Nós não existimos só para nós aqui, para comer bem e dormir bem. Nós existimos na igreja com outros carismas e até com outras famílias, né? Família salesiana, a família franciscana, a família marista, com os catequistas, com os catecúmenos, com tanta coisa que tem na igreja, né? Aí estamos nós, né? Em comunhão com os outros carismas. A família salvatoriana não existe para ela. E existe aqui, né, nesta comunhão com os outros carismas, uma dimensão que ontem foi acenado aqui também, que está nas origens do carisma. O Padre Jordan e outras pessoas do tempo dele pensavam que uma ação importante, necessária, é unir todas as forças apostólicas da igreja. Nós deveríamos ajudar a fazer isso. Ajudar a fazer isso. A unir as forças apostólicas da igreja. Por isso, atenção. Isso significa ir contra todo tipo de autorreferencialidade. Não, porque ajudar, unir todas as forças apostólicas da igreja. Esse é o espírito salvatoriano. Quem quer fazer show, quem quer se distinguir, pode fazer sucesso, mas não está no espírito do Padre Jordan. Muito bem. Aqui termino o meu primeiro ponto, a visão apostólica do Padre Jordan. Passo para o segundo ponto. O núcleo identitário do carisma. Quero falar sobre o núcleo, né, do carisma salvatoriano. Quero começar esta fala dizendo alguma coisa sobre essas duas palavras, que foram palavras-chave na reflexão e nas decisões do documento de Aparecida. Discipulado e missão. Foram palavras-chave no documento de Aparecida. Tanto é que o Papa Bento XVI, que esteve no Congresso de Aparecida, na Assembleia Geral de Aparecida, ele disse que discipulado e missão são dois lados da mesma medalha, dois lados da mesma moeda. Uma pessoa que é discípulo de Jesus não pode deixar de ser apóstolo, de ser missionário. E quem é missionário, quem é apóstolo, não pode deixar de ter uma profunda relação com Jesus, porque se não tiver, está anunciando ele mesmo, está falando dele e das obras dele, mas não de Jesus. Então, diz o Papa, discipulado, missão, são dois lados da mesma medalha. Pois bem, eu aqui quero fazer uma combinação com o carisma salvatoriano, dizendo também que conhecer Jesus Cristo e tornar Jesus conhecido são dois lados da mesma moeda. São complementares, são inseparáveis. Gosto também dessa imagem que vocês veem aí, da árvore. Né?
conhecer Jesus, ter raízes profundas. Né? Porque se você tem raízes profundas, você vai dar mais frutos. Né? E você só pode dar frutos se tiver raízes profundas. Né? Então, quero falar desse binômio, né, do nosso carisma, que é um binômio inseparável. Vamos falar agora cada uma das partes. Vamos começar com o primeiro. Conhecer Jesus Cristo ao estilo dos apóstolos. Conhecer Jesus Cristo ao estilo dos apóstolos é um componente insubstituível do carisma salvatoriano. Aqui o que é importante ressaltar é a exemplo dos apóstolos e das apóstolas. Porque não existiram só os apóstolos, existiram também as apóstolas. Os santos padres da igreja dizem que Maria Madalena foi a apóstola dos apóstolos. Então, o padre Jordan nos pede que conheçamos Jesus, o tornemos conhecido, seguindo o exemplo dos apóstolos. Então a gente precisa ir ver como é que os primeiros discípulos, as primeiras discípulas se encontraram com Jesus. E o encontro dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus não foi um encontro casual. Por exemplo, eu me encontrei com o Papa Francisco. Me encontrei com o Papa Francisco e depois na hora do café eu conversei com ele, ele me perguntou isso e eu conto para você. Esse é um encontro casual. O encontro dos apóstolos, ou dos discípulos, das discípulas com Jesus não foi assim. Foi um encontro, uma experiência de vida total. Que transformou a vida deles. Que trouxe profundas consequências na vida deles. Anotem isso. O encontro com Jesus dos discípulos transformou a vida deles. O encontro que transforma a nossa vida. O padre Jordan fala do exemplo dos apóstolos, mas tem um que é muito especial para ele, que é Paulo. Quando Jordan era seminarista em Friburgo, no seminário, ele começou a escrever o diário que nós conhecemos. E lá no diário, se você ler, ele diz assim, era um menino, um jovem, diz assim: tome o apóstolo Paulo como teu exemplo e padroeiro. E imite ele todos os dias. O padre Jordan diz para ele mesmo. E o bonito é que o apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus em carne e osso. Mas ele teve uma experiência de encontro com Jesus e aconteceu tudo o que aconteceu, você já sabe. E isso nos ajuda, porque nós também não conhecemos Jesus de carne e osso. Mas podemos ter um encontro profundo com Ele, que transforma as nossas vidas. Então, conhecer Jesus Cristo, ter um encontro pessoal com Ele, é fundamental, essencial para um salvatoriano, para uma salvatoriana. Aqui quero agora recordar o verbo que eu disse antes, conhecer. Para os que não sabem, conhecer na Bíblia não é um exercício intelectual, cognitivo. Eu conheci, eu aprendi, eu estudei, não. Conhecer na Bíblia significa ter proximidade. Significa ter intimidade. Na Bíblia tem muito exemplo disso. Lá, por exemplo, diz: Adão conheceu Eva e ela deu à luz a Caim. Maria, quando dialoga com o anjo, diz: mas como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Não é que ela não conhecia nenhum homem, conhecia muitos. Mas ela está dizendo: eu não tenho intimidade com nenhum homem.
As ovelhas conhecem a voz do pastor e por isso o seguem. Elas têm proximidade, têm cercania, né, com o pastor. Jesus tem um bonito diálogo no Evangelho de São João com os fariseus. Bonito não, feio. Aonde ele diz assim, vocês chamam a Deus de Pai, mas vocês não o conhecem. Ou seja, vocês não têm intimidade com Ele. Porque se vocês o conhecessem, se vocês tivessem mais proximidade com Deus, vocês saberiam quem eu sou. E vocês perceberiam as obras que eu faço. Né? Então vejam, conhecer, né? Ter um encontro pessoal com Jesus, é esse que o salvatoriano deve fazer. Uma experiência vital com Jesus. Olhem esse mosaico aqui. Esse mosaico é de um artista esloveno chamado Marko Rupnik. É um padre jesuíta. Eu gosto muito das obras que ele faz e do que ele diz, porque é um homem profundamente espiritual e por quem eu admiro profundamente. O padre Rupnik diz que quando ele fez esse mosaico, ele chamou um dos seus alunos e disse, o que te parece? Aí a pessoa disse, eu gosto. E o que você gosta? Eu gosto do olhar. Ele está olhando para mim. Aí o Rupnik disse, sim, mas e quando você estiver lá na sua casa, lá na sua família, com tantos problemas que vocês têm lá, e, né, tantas brigas e tal, papá. Aí diz que ele estará olhando para mim. E quando você estiver lá no seu trabalho, lá né, pelejando, suando, ele estará olhando para mim. E quando você estiver desanimado, doente, triste, ele estará olhando para mim. Entenderam? Essa é a relação vital com Jesus. Essa é a plena comunhão que nós precisamos ter com Jesus, se queremos ser apóstolos, se queremos ser evangelizadores. O Papa Bento XVI disse assim, não se trata de seguir uma ideia, um programa, né? Ser cristão, ele disse, não é ter um programa, uma ideia, mas é seguir uma pessoa, né? E se comprometer com ela. O apóstolo Paulo, ele fala, está vendo agora de novo? O apóstolo Paulo fala dessa experiência dele com Jesus, muito bonita. Ele fala assim, revestir-se de Cristo, ter os sentimentos de Cristo, ser conforme a imagem de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Paulo. Então, penso que faz parte da nossa vida de salvatorianos ter os sentimentos, adquirir em nós os sentimentos, as atitudes que tinha Jesus. Ter internamente em nós esses mesmos sentimentos, este mesmo olhar, essa mesma compaixão. Aliás, olhem para essa figura aí. Isso aqui me lembra uma coisa que o Papa Francisco disse. Eu escutei ele falar 3 vezes a mesma história. Ele disse que ele estava confessando uma pessoa. E aí ele disse para essa pessoa, você dá esmola aos pobres? Sim, claro que eu dou, como não? E o Papa disse, e você olha nos olhos da pessoa com quem você dá esmola? E antes que ele respondesse, o Papa emendou e disse, e você toca nessa pessoa ou não? Olha, em Roma tem muitos mendigos, muitos gente de rua. E eu, depois que eu escutei o Papa falar, experimentei fazer o exercício. Não é fácil.
Não é fácil, porque diz o Papa, quando vocês dão esmola, vocês querem jogar um osso pro cachorro? Pega lá essa moeda e saia da minha frente. Desapareça. Vê? Mas vem aqui, é ter os sentimentos de Cristo. É diferente, é diferente. E se a gente não tem essa espiritualidade, o que nós vamos anunciar? Portanto, e vou terminar, o carisma salvatoriano não é só atividade. O carisma salvatoriano não é só obra. Mas o carisma salvatoriano é também silêncio. É também reflexão. É também oração. E o padre Jordan dizia assim: se vocês querem ser apóstolos de verdade, olha o que ele disse. Se vocês querem ser apóstolos de verdade, se vocês querem realizar grandes coisas, sejam pessoas de oração. Ele está dizendo isso. Sejam pessoas, que têm uma relação vital, profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Passo para o segundo. Tornar Jesus Cristo conhecido ao estilo dos apóstolos. Eu dizia que existem duas passagens, dois textos bíblicos que eu considero fundamentais, essenciais para o Padre Jordan. Um é João 17 e o outro é Mateus 28, 18. Ide, pois, de todas as nações, fazei discípulos. Alguns dizem que o Padre Jordan, ao ler esse texto, é como se tivessem escrito para ele. Como se tivessem escrito para ele. Ele se sentiu: vai e faça com que todos sejam meus discípulos. De igual modo que Jesus chamou os seus seguidores e seguidores, os enviou, assim Padre Jordan envia todos aqueles que se aproximam do seu carisma. Vão e façam discípulos. Vão não construir obras, não fazer grandes prédios, mas em primeiro lugar, vão dar a vida de vocês a serviço dos demais. Isso significa, gente, estar próximo dos doentes, curar as feridas das pessoas, aliviar os sofrimentos delas, destravar os medos, passar confiança na divina providência. Isso é ser apóstolo. E para isso não precisa ter um carro bonito, não precisa ter um computador. Todos podem fazer. Esse é o primeiro passo a fazer. Porém, o coração dessa frase de Mateus não está em ir, mas está em fazer discípulos. Fazer discípulos. Como? Batizando, anunciando, catequizando, benzendo, construindo, vendendo, alugando, como você quiser. Mas o essencial, o coração é fazer discípulos. Está no plural até, né? Fazei discípulos. Né? Por isso aqui tem um elemento importante para nós. Né? Que é o quê? De sermos pessoas que despertam os outros para o seguimento de Jesus. Que instruem, né? A sociedade apostólica instrutiva, que envolvem os outros na missão, no discipulado. É nossa tarefa ajudar as pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo. O importante não é que vocês sejam salvatorianos. Eu sou um bom salvatoriano. Não, o importante é que vocês sejam um bom seguidor de Jesus. Viu? Como salvatoriano, tá bom. O essencial está em ser discípulo, em ser discípula de Jesus Cristo. Né? Por isso,
eu penso que nós precisamos, né? Precisamos, isso eu não falo só no Brasil. Onde eu tenho andado, eu tenho visto a mesma coisa. Redescobrir esse elemento. Que nossas obras, todas as nossas obras, estejam permeadas deste enfoque de ajudar a formar discípulos de Jesus aí. Nossas escolas formam as pessoas para o discipulado, ajudam as pessoas a conhecer Jesus. Nossas paróquias, nós formamos discípulos ou só celebramos missa? As nossas publicações ajudam a formar discípulos? O Papa Francisco disse: há tanta gente que não conhece Jesus Cristo. E depois ele se virou do lado, só eu vi isso. Ele se virou do lado e falou assim: e essa é a tarefa da família salvatoriana. Há tanta gente que não conhece Jesus Cristo. Portanto, e vou terminando, a bússola que orienta o serviço da família salvatoriana na igreja é esse: conhecer o Salvador e torná-lo conhecido. E quando nós não fazemos isso, e se por acaso nós não fazemos isso em algum lugar, nós somos uma boa organização, né? Somos uma boa obra, mas com pouca tinta salvatoriana. E seremos pouco convincentes. Porque dizemos que somos, porque essa aqui é uma obra salvatoriana, hein? Certo? E aonde que está a característica? Aonde que está a tintura? Aonde que está o sabor do carisma? Então, essa é a bússola que orienta a nossa missão. Vamos para o último ponto, terceiro ponto: perspectivas de transformação. Desde o começo, ficou claro que o jeito da gente viver o carisma é imensurável. O Padre Jordan nunca quis que nós ficássemos numa obra, que nós ficássemos sempre no mesmo lugar. Nunca. Todos os modos e meios para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. O Padre Pancrácio Pfeiffer, que já falei dele, ele conta o seguinte fato. Diz ele assim: se um jovem chegasse na nossa porta e fizesse toc, toc, eu quero ser salvatoriano, mas eu só quero ir para as missões. Eu tenho uma vocação para isso, eu quero ser missionário, eu vou só para a missão. O Padre Pancrácio diz assim: a gente deve dizer muito obrigado, que bonito, mas procure outra congregação. Porque nós aqui fazemos tudo, nós estamos abertos a tudo. Não estamos focados numa coisa só. Diz o Padre Pancrácio. E se viesse um jovem toc, toc, e dissesse assim: olha, eu quero ser salvatoriano, eu faço tudo, menos trabalhar em colégio. Menos trabalhar em colégio. Isso eu não quero fazer. O Padre Pancrácio: muito obrigado, você fez muito bem. Vai procurar uma congregação que trabalha em colégio. Porque nós somos para todos os modos e meios. Bem? Agora, isso não significa fazer tudo. Como encontrei muitos meus co-irmãos, que dizem assim: ah não, aqui eu estou fazendo o que o Padre Jordan falou. Porque vale tudo. Não vale tudo. Vale só se a gente, naquele lugar, nós tornamos Jesus conhecido. Se naquele lugar nós fazemos discípulos. Por isso, é preciso discernimento.
Os meios que nós usamos para fazer apostolado não são definitivos, não são eternos. Não precisamos ficar no mesmo lugar. É preciso ver se naquele lugar nós estamos respondendo aos sinais dos tempos. Porque os sinais dos tempos é o jeito pelo qual Deus fala no mundo. Se estamos respondendo ao núcleo do nosso carisma. A Igreja do Brasil diz assim: cada tempo e lugar tem um modo característico para apresentar Jesus Cristo. Escutem. Estão falando para nós. Cada tempo e lugar tem um modo característico para apresentar Jesus Cristo. E como nós estamos fazendo? Esse é o coração da nossa missão. Aí algum gaiato podia dizer assim para mim: sim, mas quais seriam aqui no Brasil os meios mais adequados, né, para a gente responder ao carisma do Padre Jordan? Eu diria, um critério que nós temos que usar aqui no Brasil é o de seguir as diretrizes da ação evangelizadora do Brasil. Não é que nós somos os únicos fazendo apostolado no Brasil, é? Então, seguir as diretrizes da ação evangelizadora do Brasil. A cada 4 anos, os bispos apresentam as novas diretrizes atualizadas. Agora, as diretrizes não são normas. É obrigado a seguir. E ai daquele que não seguir. Mas também não são sugestões. Bom, faz lá, vê se faz, se não faz. Não. São indicações para a nossa ação apostólica. Pois bem, ao ler esse documento, vocês vão ver que aqui tem cinco urgências da ação evangelizadora. Ou seja, estão dizendo assim, tem 5 coisas que é urgente a igreja fazer. Então, eles dizem assim: aqui no Brasil é urgente a igreja fazer o quê? Ser uma igreja em estado permanente de missão. É urgente aqui no Brasil que a igreja seja uma casa de iniciação à vida cristã, que ensine os fundamentos da fé. É urgente aqui no Brasil que a igreja seja uma fonte de animação bíblica. É urgente aqui no Brasil que a igreja seja comunidade de comunidades. É urgente aqui no Brasil que a igreja esteja a serviço da vida plena de todos. É isso que as dioceses estão fazendo, algumas paróquias estão assumindo, alguns assumem uma, outros assumem outra, de acordo com a sua realidade. Como é que nós, salvatorianos, podemos contribuir com isso? Eu aqui vou tentar ler essas urgências com os óculos do carisma salvatoriano, para a gente ver como é que nós podemos contribuir. E vocês vão ver quanto é atual o carisma salvatoriano, quanto é urgente a gente viver aquilo que é o centro da nossa identidade e não ficar distraído com coisas secundárias. Pois bem, vamos lá. Então, quando a igreja diz assim, que é urgente uma igreja em estado permanente de missão, eu diria assim, é urgente a família salvatoriana recuperar, redescobrir o seu carisma apostólico. Dar um novo impulso carismático apostólico em nossas obras. Recuperar a nossa identidade. Eu sei que
tem muitas justificativas para dizer por que nós chegamos aonde chegamos. Por que fomos nos acomodando. Mas a igreja de hoje está dizendo, para que nós vivamos a nossa particularidade, que nós demos a nossa contribuição. Então é preciso que nós recuperemos o impulso apostólico do nosso carisma. A Dulcilene ontem explicava isso, né? Quando ela usava a palavra da saída. Nós devemos sair em missão, não porque o Papa está falando, porque senão é modismo. O Papa diz, vamos para as periferias, nós também vamos para as periferias. Vem outro Papa e fala, vamos para o centro, e nós vamos para o centro. Não. Nós devemos ir para as periferias, devemos ser uma igreja em saída, porque é parte da nossa identidade apostólica. Estamos distraídos. É urgente recuperar isso. O Papa Francisco diz, saiamos para oferecer a todos o quê? Daí ele falou baixinho, e essa é a tarefa da família salvatoriana. Segundo, quando a igreja diz assim, que a igreja, é urgente a igreja ser uma casa de iniciação à vida cristã, nós salvatorianos vamos o quê? Nos empenhar na formação de apóstolos cristãos adultos na fé. Olha, desde o início foi uma intuição do Padre Jordan, de que não se poderia evangelizar na igreja sem uma adequada formação dos cristãos leigos. É inadmissível que uma obra salvatoriana não forme cristãos leigos. E olha, não basta oferecer curso e aula de religião, porque a aula não leva ao seguimento de Jesus. Uma aula não leva ao encontro com a pessoa de Jesus. É preciso que as nossas obras salvatorianas sejam o lugar por excelência, onde nós ajudamos os leigos a serem formados, né? Formar o laicato. Não tem como não ser. Não tem como não fazer nada. E se não estamos fazendo nada, vamos ficar um tempo a mais no purgatório. O Papa Francisco diz o seguinte, chegou a hora dos leigos, mas parece que o relógio parou. O Papa falou isso porque ele estava brincando, quando a pessoa diz assim, chegou a hora dos leigos, agora é a hora dos leigos. Ele fala assim, chegou a hora dos leigos, mas parece que o relógio parou. Ou seja, parece que não estão fazendo é nada. Vamos fazer alguma coisa, gente. Então, terceiro. A igreja urge ser uma igreja como lugar de animação bíblica. Nós vamos responder como, gente? Nós, salvatorianos, né, vamos nos recordar que o serviço apostólico, quem faz apostolado, escutem aqui, o que faz apostolado precisa ter familiaridade com a palavra de Deus. Aliás, não fui eu que estou dizendo isso, mas foi o Papa no documento que ele escreveu, na exortação que ele escreveu, né? Por isso é preciso a gente se formar continuamente na palavra de Deus. O Padre Jordan, na Palavras e Exortações, muitas vezes ele diz, se vocês querem ser pessoas de vida apostólica, sejam pessoas de profunda vida espiritual. Quem não reza, quem não tem uma vida de encontro com Jesus, o apostolado dele, possivelmente ele está falando dele ou das obras dele. E Padre Jordan foi um modelo, eu já disse, de uma pessoa profundamente bíblica.
um homem enamorado da palavra de Deus. E ele cita lá, né, uma frase de São Jerônimo que diz assim: ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. Quem ignora a Bíblia ignora a Cristo. E como é que nós vamos tornar Cristo conhecido se ignoramos a Bíblia? Por isso é importante, fundamental, ter uma atitude orante, né? Cultivar uma espiritualidade bíblica. Pode ser uma frase, pode ser um texto, pode ser uma oração, mas ter sempre uma atitude orante. Isso é fundamental para o apóstolo salvatoriano. O Papa diz assim: o zelo apostólico provém do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento naquele sentido que eu falei, de intimidade, de proximidade. Se você quer ser dinâmico, se você quer ser apaixonado, né, no teu apostolado, é fundamental que você tenha um conhecimento de Jesus Cristo. Quarto, quando a igreja diz assim, é urgente que a igreja seja comunidade de comunidades, nós, salvatorianos e salvatorianas, não temos outra forma de ser a não ser caminhar juntos. Faz parte da nossa identidade, da nossa vocação comum, trabalhar juntos, rezar juntos. E isso não é fácil. Não é fácil. Porque eu conheço muitas congregações aí, que eles trabalham com os leigos, trabalham com as irmãs, e eu vejo que eles não trabalham como nós. Porque não é fácil. Precisa ter muita paciência, né? Para a gente se entender, para a gente se respeitar, para a gente caminhar junto. Para a gente superar a tendência do individualismo, da indiferença. Quando nós somos família salvatoriana e nós nos apresentamos de verdade como família, nós estamos dando um bom testemunho na igreja. Nós somos uma variedade de dons aqui, viu? Tem muita gente boa aqui. Tem muito serviço aqui, tem muitas obras apostólicas que vocês fazem, né? Tem estados de vida diferentes. Essa é a nossa maior riqueza. Mas esse também é o nosso maior compromisso, o nosso maior desafio. E aqui quero dizer uma outra coisa. Quando nós falamos de caminhar junto, é preciso combater, gente, a autorreferencialidade. Combater a autorreferencialidade. Pode ser interna como externa. Né? Porque o nosso grupo de língua lá do sul, nós é que somos bons, tchê, né? Para dizer. Né? Ou nós, o grupo de língua aqui de São Paulo, nós é que somos, né? Esse tipo de protagonismo não leva a nada. Né? Porque nós, os padres, nós sim. Essas irmãs aí, meu Jesus. Não, é preciso ter... Não, são piadinhas que a gente faz, escuta aqui, escuta ali. Mas cuidado, hein? Cuidado, né? Não, porque trabalhar com esses padres aí, meu Deus do céu. Eu não quero nada. Entende? Então, eu digo assim, não vamos nos achar que nós somos melhor do que ninguém. Não faz parte do espírito salvatoriano protagonismo de grupos ou de pessoas. Não faz parte. Faz parte da identidade do carisma salvatoriano trabalhar juntos, ainda que seja um desafio. Competição entre nós não combina. Não combina. Como se o nosso grupo, o nosso ramo tivesse luz própria. Não combina. O Papa Francisco diz assim, a igreja não é outra coisa que caminhar junto. Então vamos emendar aqui, a família salvatoriana não é outra coisa a não ser caminhar juntos. E o último, quinto, quando a igreja diz assim, que a igreja precisa ser urgente, uma igreja a serviço da vida plena, nós salvatorianos, o que vamos fazer? Nós vamos dizer assim, nós também queremos encontrar a Cristo no rosto dos pobres.
é parte irrenunciável, você goste ou não goste, do nosso apostolado. Enxergar no rosto dos que mais sofrem o divino Salvador. Enxergar no rosto dos que mais sofrem o rosto do divino Salvador. Lembram do olhar que eu falava primeiro? O mundo dos pobres é o lugar para a gente conhecer Jesus. O mundo dos pobres é o lugar para a gente tornar Jesus conhecido. A fé não é um conceito. O carisma não é uma teoria. A fé, o carisma, é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não basta a gente sentir pena dos pobres. Coitado dos pobres. Nossa, que tragédia. Pobrezinho. Né? Não basta. Já é uma coisa boa. Mas não basta. É preciso ser ativos. É preciso ser amigo dos pobres. De vez em quando eu dou risada com uns padres empetecadinho que tem em Roma. Porque o Papa diz, não adianta vocês, padres, andar com carro bonito, óculos de sol, em bonitos restaurantes. O que vocês evangelizam? Isso, ficam bravos. Então, é isso. Nós precisamos ser amigos dos pobres. Jesus era amigo dos marginalizados, dos sofridos. Se nós seguimos Jesus, o que fazemos? Ter amigos pobres. Estar com eles. Estar com os que sofrem, com os que choram. Tocar neles. O Papa Francisco diz, toquemos o corpo de Cristo no corpo chagado dos pobres. Vamos tocar a Cristo no corpo chagado dos pobres. Quando você faz isso? Aonde você faz isso? Alegre-se toda vez que você faz isso e fez isso. Pois bem, então o que eu fiz aqui foi tentar ler um pouco essas 5 urgências com um olhar salvatoriano. Né? Aqui quero apresentar um pouquinho essas 5 urgências, elas não são separadas, elas são juntas, elas formam um conjunto e precisam ser lidas de forma articulada. Aqui tem uma estrutura concêntrica, e que os que estudam Bíblia, ou estudaram Bíblia, sabem, se chama quiasmo. Tem muitos textos na Bíblia que foram construídos dessa forma, em quiasmo. Depois, no intervalo, a gente fala sobre esse palavrão. O que é um quiasmo? O que é uma estrutura concêntrica? É que nem um sanduíche. Tem o hambúrguer, salada, pão. Tá? Então, aqui seria a letra A, seria o hambúrguer, a letra B seria a salada e a letra C seria o pão. Então, o que é aqui? Então, se a gente lê dessa forma, a gente vai ver que no centro, no miolo, está o quê? As palavras e os gestos de Jesus. Se a família salvatoriana conhece Jesus e o torna conhecido e amado, as palavras e os gestos torna conhecido as palavras e os gestos de Jesus. Como? Formando cristãos adultos na fé. Caminhando juntos. Nós vamos dar um novo impulso missionário e vamos responder à nossa vocação de dar continuidade à missão apostólica de Jesus. Tá? Então, dessa forma que a gente... É uma forma de ler, se pode ler de outras formas. Pois bem, para a alegria de vocês, vou para a conclusão. Quero concluir a minha fala da seguinte forma. Quero terminar essa fala dizendo, usando uma imagem. E a imagem que quero fazer ver é a imagem de um barco à vela. Sabe esses barcos que tem a vela e você tem os remadores lá, né? Ufa. Essa barca, que é a família salvatoriana, ela tem 3 velas. O laicato, as religiosas e os religiosos.
Esse barco vai para frente com a ajuda do Espírito de Deus, que é o vento. Se não tem vento, só estamos nós lá. Não dá. Mas se tem o vento, se tem o Espírito, a gente vai mais tranquilo. Então, é o Espírito de Deus, gente, que guia a família salvatoriana. É o Espírito de Deus que nos leva em frente. Se é verdade que a família salvatoriana é um barco, então o carisma, sabe o que é? É a bússola. A bússola que orienta o barco. A bússola é diferente de um GPS. O GPS ele diz assim, a 200 metros pega a direita. Atenção que a 300 metros tem um farol. A 400 metros, a estar atento para a rotatória. Obrigado. Né? A bússola não é assim. A bússola diz norte, leste, oeste. Né? O carisma salvatoriano ele não dá detalhes, ele não diz o que tem que fazer. Ele dá a direção. E a direção é o quê? Conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Essa é a direção. É isso. Né? Essa é a direção que nos faz ir para frente. Então, se nós temos consciência disso, gente, eu tenho certeza que não estaremos mais distraídos. Estaremos fazendo aquilo que o Padre Jordan espera de nós. Quero concluir imitando o Papa. Vou imitar o Papa aqui. O Papa diz assim, não nos deixemos roubar. Não nos deixemos roubar a alegria, diz o Papa. Não nos deixemos roubar a missão. Não nos deixemos roubar a comunidade. Eu quero falar 3 coisas que não nos deixemos roubar. Primeira coisa, não nos deixemos roubar a autenticidade de vida. Sermos autênticos. E o Padre Jordan dizia, neste binômio, palavras e obras, que sejamos pessoas com palavras e obras. Não esquecer esse binômio. Não ser dicotômicos. Não nos deixemos roubar essa autenticidade de vida que insistia o fundador. Neste binômio, palavras e obras. Segundo, não nos deixemos roubar o núcleo carismático. Neste binômio, conhecer e tornar conhecido Jesus. Ajudar a torná-lo conhecido. Nós somos portadores desse dom particular na igreja. Se nós não fizermos isso, vai ficar faltando alguma coisa. Esse binômio é a chave que nos configura, que nos une e explica a nossa identidade salvatoriana. Terceiro, não nos deixemos roubar a metodologia apostólica. Não vamos cair na tentação de ficar eternamente no mesmo lugar e fazendo sempre a mesma coisa. Não combina com o salvatoriano. Esse binômio é importante. Todos os modos e meios. Estar abertos a isso. É uma ferramenta que nós temos nas mãos. Não nos deixemos roubar isso. Pois bem, penso que esses 3 elementos, né? Não nos deixemos roubar a autenticidade de vida. Não nos deixemos roubar o núcleo carismático. Não nos deixemos roubar a metodologia apostólica. É o tesouro mais precioso que nós temos a oferecer à igreja. E é o melhor serviço que nós podemos oferecer às pessoas nos dias de hoje. Muito obrigado. Legal.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado.